Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Michael, do Somos Todos PCD. Pessoal, hoje vai ser um vídeo especial, né? Não sei se a gente vai usar esse nome, talvez um prevcast. Vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves a nível previdenciário. Então esse aqui é um novo quadro que a gente pretende manter fixo, para que vocês também tenham acesso a essas informações que são de extrema relevância. É normal, óbvio, né? Hora ou outra as pessoas que acabam sabendo sobre o direito do carro PCD começam a se questionar sobre outros direitos das pessoas com deficiência. E o mais requisitado aqui, claro, né, é o direito previdenciário. E é justamente por isso que hoje eu tenho uma especialista aqui no assunto, falando com a gente diretamente de Recife, a doutora Tainá Lima. Seja muito bem-vinda ao canal, né, ao talvez prevcast. Gente, irmão, eu já agradeço o convite. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês. Estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês sobre a nossa tão sonhada aposentadoria, assim como todos os outros benefícios previdenciários que todos os PCDs têm direito e são tão negados injustamente. Maravilha! E, bem, você que está chegando aí, né? Se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD, acesse, se você ainda não faz parte do nosso grupo, o maior grupo que fala sobre os direitos das pessoas com deficiência do país, WhatsApp e Telegram, somostodosPCD.com, a gente também tem o link na descrição. Bem, doutora, vamos começar falando aqui sobre um assunto que hora ou outra a gente fala no canal, né? A gente, obviamente que tem aquela limitação, o acesso às informações diretamente da lei, não existe a prática, né? Nós falamos sobre o direito, que é o BPC-LOAS. Na verdade, falamos muito aqui sobre o BPC-LOAS, especialmente quando a gente está falando de isenção. Muitas pessoas não tiveram acesso à isenção de IPI porque tinham LOAS. Isso é um outro assunto que a gente pode depois trocar uma ideia, que acontece muito, né? Mas as pessoas querem saber, e as outras pessoas, né, que não têm o LOAS, o BPC-LOAS, e gostariam de ter acesso ao benefício, né? Então eu queria iniciar, né, esse nosso bate-papo sobre esse assunto, nessa série, né, sobre esse assunto, falando sobre a pessoa com TEA, né, o transtorno do espectro autista. Tanto a própria pessoa maior de idade ou ela como tendo representante legal, né, se ela for maior de idade interditada, né, no caso, portanto, né, que tem um curador, ou menor de idade. Então, queria saber mais sobre, no caso, a pessoa autista, né, transtorno do espectro do autismo, se tem direito ao BPC-LOAS. Com certeza, né? O transtorno do espectro autista, ele é considerado deficiência para todos os fins legais. Para que vocês possam entender melhor, gente, não só o TEA, como várias outras doenças psíquicas, elas são consideradas deficiência. Quando a gente fala do deficiente, a gente precisa entender que não é só aquela deficiência motora ou sensorial. As deficiências físicas e psíquicas, elas são enquadradas dentro da lei e fazem jus ao direito do requerimento. Então, todas as crianças que possuem TEA, até outras patologias psíquicas, elas vão ter direito ao recebimento do BPC-LOAS, né? E aí o mais legal é que não necessariamente elas precisam estarem interditadas se elas forem maiores de idade. Elas só precisam ali estar em posse, né, de um representante legal, que pode ser o pai ou a mãe, ou se estiver sobre moradia dos avós. É muito importante a gente saber também que além desse BPC-LOAS, né, esses filhos e esses netos, eles podem até ser cadastrados como os dependentes e em caso de falecimento eles recebem até a pensão dos pais. Então, o TEA, ele é considerado deficiência para todos os fins e gera o direito ao benefício de prestação continuada, o tão famoso BPC-LOAS, sim. Pois é, pessoal, vamos então girar o assunto, né? Ainda com uma conexão forte a esse benefício que muitas pessoas, inclusive com deficiência, até chamam de aposentadoria, né? Como fosse a única aposentadoria que elas têm, porque não contribuíram, se tornaram deficientes, às vezes numa situação de vulnerabilidade, né? A gente vai falar agora sobre a aposentadoria de fato, né? Aposentadoria PCD.
Doutora, tem uma situação aqui de Amarildo Fernandes, que ficou sabendo sobre o direito às isenções para carro PCD há alguns anos, tem laudo médico, CNH alterada e tudo mais, e que já trabalha contribuindo, registrado há 27 anos, segundo ele, E aí ele fala, pô, Michael, eu posso me aposentar como pessoa com deficiência? Será que eu tenho direito a ter aposentadoria, os benefícios da aposentadoria PCD, justamente porque eu já tenho esse laudo e eu usufruo da isenção para o carro PCD já há tantos anos? Como é que seria nesse caso, doutora? Então, Michael, só para a gente esclarecer primeiramente a questão do BPC e da aposentadoria. O que difere o BPC da aposentadoria? Basicamente é o 13º salário, que o BPC não tem direito e as aposentadorias sim, e também a questão do cálculo. O BPC ele vai ser sempre de um salário mínimo, mas a aposentadoria não, ela segue uma regra de cálculo. Então, no caso do senhor que mandou a pergunta, a gente tem o seguinte, se ele acredita, por que eu estou falando se? A deficiência para fins de aposentadoria, ela precisa ser comprovada por uma perícia psicobiosocial. O que é essa perícia? É você ir para o INSS, demonstrar através de laudo, e é óbvio, que quando a gente tem um laudo lá, que já gerou o direito, a todas essas isenções, a carteira de motorista, a deficiência, ela é mais comprovada do que um laudo simples do médico, e aí você vai lá para que o perito ele te diga, olha, a tua deficiência ela é leve, a tua deficiência ela é grave, a tua deficiência ela é moderada, e de acordo com o grau da tua deficiência, é que a gente vai poder te dizer quanto tempo você vai poder se aposentar. E aí, para isso, a gente precisa fazer uma análise, um estudo, não só do laudo que a pessoa vai apresentar, mas também como as contribuições. Por que eu estou falando isso? Existem algumas pessoas que já nascem com a patologia, então elas já nascem deficientes. Mas também existem aquelas pessoas que, por alguma infelicidade da vida, alguma intercorrência, elas se tornam PCD. E aí, algumas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem casos de que a pessoa ela nasceu sem a deficiência e sofreu um acidente e ficou com a deficiência física. E aí, nesse caso, ela vai ter passado um tempo como contribuinte normal e ela vai ter um período como PCD. E a gente precisa fazer a análise desse tempo comum, convertendo ele para o PCD, para o tempo da pessoa com deficiência, de acordo com a gravidade que ela possui, para que isso seja calculado. Então, porque a gente não consegue dar uma resposta precisa? Porque a aposentadoria do PCD, ela é muito minuciosa. Então, depende da gravidade, depende se já nasceu deficiente ou se tornou deficiente. E tudo isso precisa ser analisado. Então, o ideal para o senhor é que nos procure, entre em contato com o advogado da sua confiança, para que seja elaborado um planejamento e que seja estudado as contribuições dele. E aí, localize o melhor cenário. Porque a aposentadoria do PCD, ela não sofreu mudanças com a reforma. Então, ela ainda possui a mesma regra de cálculo, que é bem mais benéfica do que as aposentadorias das pessoas que não possuem deficiência. Como assim, Thay? Me explica melhor. Só para você entender, Michael, uma pessoa normal, normal não, uma pessoa sem a deficiência, me perdoe o termo, uma pessoa sem a deficiência que tenha contribuído 15 anos para o INSS, um homem, ele vai se aposentar com 65 anos e 15 anos de contribuição. E a alíquota dele, ou seja, se ele tem uma média salarial de R$1.000, a alíquota é de 60%. Então, ele receberia ali R$600. Para o PCD, é totalmente diferente. Primeiro que o homem, ele se aposenta por idade com 60 anos, não 65. E o tempo dele, os 15 anos, ele tem que ser na condição de PCD, mas a alíquota, ela deixa de ser de 60 e passa a ser de 75. Então, a gente tem aí R$150 a mais devido à regra de cálculo. Então, por isso que é tão importante, a gente pegar toda essa documentação e fazer um estudo para que a gente possa solicitar ao INSS melhor benefício. Porque, em regra, a gente sabe que o INSS, devido à demanda, ele acaba não analisando de forma minuciosa todos os casos. Entendi. E ainda pegando um gancho, sobre o que a senhora acabou de dizer, eu percebo muito isso na internet, As pessoas perguntando, eu quero fazer o cálculo, da minha aposentadoria, seja pessoa com deficiência ou não, que a pessoa com deficiência, ela tem toda uma complexidade, como pelo que eu entendi, a senhora falou,
E aí a gente entra justamente nisso que está em voga, né? O pessoal fala muito sobre planejamento previdenciário, né? Por que falam tanto sobre isso? E qual é, doutora, a importância, né? Isso do planejamento tributário, perdão, tributário não. Eu cometi esse erro aqui de uma outra vez. Eu leio o previdenciário e aí acabo falando tributário de tanto falar sobre isenção para carro PCD, que é ali relacionado à questão tributária. O planejamento previdenciário, eu quero saber qual é a importância do planejamento previdenciário para o segurado. Imagina o seguinte, Michael, que tu tenha trabalhado a tua vida inteira, durante 15 anos, durante 25 anos, 30 anos numa empresa ou em várias empresas. Obviamente, a gente na condição de cidadão, trabalhador, a gente não sabe se aquela empresa ela está recolhendo, se ela está recolhendo sobre o salário devido. Então, tem muitas pessoas que ganham 3, 4 mil reais, mas a empresa paga em cima de um salário mínimo. E tudo isso a gente só consegue verificar num planejamento. O que consiste um planejamento? É você pegar a tua vida inteira trabalhada. Então, se tu trabalhou aí 35 anos, olhar detalhadamente todas as tuas contribuições, verificar se tem algum erro, se tem algum salário a menor, se existe alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar esse salário. Então, o planejamento ele vai surgir ali para que a gente possa otimizar e maximizar o teu salário. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de comentar sobre a diferença de cálculo. Já imaginou se hoje você, PCD, já está aposentado e aí a tua aposentadoria está vindo aí um salário mínimo, mas tu sabe que durante muito tempo da tua vida tu pagou em cima de 3, 4 salários e até mesmo no teto? Isso se dá, gente, porque o INSS ele erra muito os cálculos e com planejamento você tem ali um valor exato e muito preciso, né, muito próximo à realidade do que deve ser concedido. Então, se você quer ter uma segurança, se você quer saber quanto tempo você tem, qual salário que você vai receber, as possíveis intercorrências que vão acontecer no teu processo, se existe algum vínculo que você trabalhou que não está ali. E como consertar isso é através do planejamento. Eu sempre comparo o planejamento com uma máquina de raio-x. A gente não tira um raio-x para verificar o que está por dentro da gente, se nossos ossos eles estão quebrados ou não. É a mesma coisa no planejamento. Ele é um raio-x da tua vida trabalhada. Então, toda a tua vida de labor, todas as suas contribuições, elas vão sofrer um raio-x por um advogado especialista que vai ali olhar minuciosamente para saber se tudo está dentro da legalidade e vai te traçar um plano para te falar, olha, se aposenta aqui em 2023, em novembro, com essa regra de contribuição, porque ela é uma regra mais benéfica, porque ao longo da tua vida ela vai te trazer aí um salário mensal de 3 mil reais e até a sua expectativa de vida de 80 anos você vai receber aí 1 milhão de reais. Então, tudo isso a gente traça e a gente calcula dentro do planejamento. Ótima instrução a respeito disso. Gente, um outro assunto que é muito importante, são pessoas que se machucam ou ficam doentes, que é o auxílio-doença. A pessoa, acho que qualquer trabalhador já passou por uma situação de precisar de um afastamento do trabalho. Isso é normal ao longo da carreira. Todo mundo fica doente em algum momento da vida, mesmo que seja por um período curto. E aí eu queria saber da doutora a diferença do auxílio-doença para o auxílio acidentário, se tem alguma coisa, alguma conexão, se eles não têm nada a ver. Poderia explicar, por favor, doutora Tainá? Claro. O auxílio-doença e o auxílio acidentário, eles são benefícios muito próximos, mas ao mesmo tempo muito diferentes. O auxílio-doença, ele vai ser devido quando o trabalhador, ele sofreu um acidente ou ele foi acometido de alguma enfermidade que o incapacita para o trabalho. Então, ele não consegue ali exercer nenhuma atividade. Ele está inválido temporariamente. O auxílio acidentário, ele é o seguinte. Digamos que você sofreu uma patologia ou sofreu um acidente e desse acidente ocorreu uma limitação da tua capacidade laboral. Ou seja, se você conseguir ali passar antes de ter, por exemplo, uma hérnia de disco, 10 horas em pé, sem sentir uma dor, e hoje você só consegue passar 5, existiu uma redução da tua capacidade laboral. E é justamente com um caráter indenizatório que o auxílio acidentário ele vai surgir para
te dar mais condições de te manter num trabalho que te pague menos, mas que te garanta mais conforto de passar mais tempo sentado, ou que seja de um menor período, enquanto o INSS ele tá ali pagando mensalmente metade da tua média salarial. E é importante frisar que uma vez concedido o auxílio acidentário, ele só pode ser cessado em caso de óbito ou em caso de aposentadoria. E aí, quando ocorre a aposentadoria, a gente tem aquele benefício integrado ao cálculo de aposentadoria. Então, se você ganhava R$2.000 do emprego e R$1.000 do auxílio acidentário, a tua média de salário de contribuição mensal era R$3.000 ao mês. Tá? Então, é muito comum que o INSS ele não conceda o auxílio acidentário, que na verdade, pela legislação, você deveria terminar de receber o auxílio-doença e já entrar no auxílio acidentário. Mas isso não acontece, a gente tem um grau de judicialização alto do auxílio acidentário. E mais ainda, quando você chega lá na frente que vai se aposentar, você recebe o auxílio acidentário e o INSS não integra no teu cálculo. O que te dá um prejuízo aí mensal, às vezes de mais de R$500. E isso, numa expectativa de vida, a gente pode chegar aí até R$100.000. Então, o auxílio acidentário, ele é de caráter indenizatório e destinado a todo mundo que sofreu uma redução da capacidade laboral depois de uma doença ou de um acidente. Outra situação, doutora, muito comum é de a pessoa com deficiência ela ter dúvidas sobre o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, o famoso FGTS. E a gente, os leigos, né, as pessoas no geral, o trabalhador, ele tem um entendimento, o que é mais comum, né? Pô, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é aquele valor que você vai ter ali quando você for mandado embora, né? Se a empresa te mandar embora, você vai ter o seguro acionado ali do desemprego e também vai ter acesso ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma outra situação que as pessoas pensam no FGTS é, se eu pedir demissão ou se eu não sair do trabalho e ficar trabalhando até me aposentar, nos casos onde eu não pedi demissão especialmente, né, eu vou ter ali acumulado um valor e quando eu tiver acesso à aposentadoria, eu vou ter acesso ao que eu tenho de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E ainda tem a outra situação, que é muito comum de as pessoas até se informarem na Caixa, né? Geralmente na Caixa que o pessoal vai se informar, pelo que eu escuto, né? Sobre, fazer uma amortização de uma dívida de um imóvel próprio, né? Também, né, em situações de calamidade, eu até escuto falar na televisão de, olha, para aquela cidade foi liberado, né? Por exemplo, a cidade onde eu morei, Blumenau, e eu fui morar nessa cidade pouco depois daquela tragédia nos anos 2000 de enchente, que tinha sido, o governo federal liberou ali para os moradores sacarem o fundo de garantia. Mas, e aí, para a pessoa com deficiência, existe uma exceção a essa regra geral, esses exemplos que eu citei, doutora? Existe. Como você falou, né? As pessoas elas recorrem à Caixa porque é o órgão pagador e mantenedor do FGTS. Então, a Caixa, ela amortiza dívidas, ela também libera o fundo de garantia quando o trabalhador, o seu parente de primeiro grau, ele está ali em posse de uma doença grave, né? E são 17 doenças, a gente pode até depois fazer um bate-bola sobre essas doenças graves. E essas doenças, elas além de isentarem de carência para o INSS, elas também liberam o pagamento do FGTS. Existe ainda uma possibilidade muito remota, né, que foi trazida, muito recente, na verdade, que foi trazida pela uma lei de 2018, que é a utilização do FGTS para um PCD sensorial ou físico, tá? Então tem que ser uma doença motora ou sensorial, né, de tato, que ele possa usar o FGTS para garantir a compra, né, o fornecimento de próteses e órteses. Então, o FGTS, a partir de 2018, ele pode ser usado como uma forma de pagamento para esses utensílios. A gente sabe que, assim, quando as pessoas elas sofrem um acidente e acabam perdendo um membro, ou quando elas já têm esse membro, já nascem com a deficiência desse membro, elas quererem utilizar de próteses para até ter mais condições de viabilidade. E aí o FGTS, aquele dinheiro que fica lá guardado um tempão, ele pode ser utilizado para pagar ou amortizar a dívida que é feita para a compra dessa prótese ou dessa órtese. É interessante a gente falar também, quando a gente fala de prótese e órtese, que o INSS ele tem um dever legal, quando a gente fala de reabilitação profissional,
de fornecer para o trabalhador essas próteses e essas órteses. E não só isso, como também custear a locomoção e várias outras despesas que o PCD ele tem para manter o seu tratamento e assim tentar, né, frear ali e ingressar na sociedade com menos barreiras. Então, tudo isso o INSS precisa fornecer. Mas se você não é segurado do INSS, se você não estava ali pagando ou não estava trabalhando, você pode usar o saldo que porventura você tenha do FGTS para amortizar a dívida que foi adquirida ou para comprar próteses e órteses. Ótima informação, então. Pessoal, existe essa possibilidade, tá? De você ter acesso ao benefício para os casos que a doutora falou. Isso é muito bom, né? Virando o assunto, doutora, temos uma outra situação, né? Pessoas com doenças graves. A gente chegou até a citar aí e a gente vai explorar em breve essa questão do saque do FGTS para pessoas com doenças graves, mas também existe um outro benefício, né, para essas pessoas e muitas pessoas com deficiência que têm uma condição, né, uma patologia que é considerado grave e que está listado na legislação. A dúvida é muito comum das pessoas que buscam a isenção de imposto de renda é sobre o tipo de isenção, se é uma isenção, que a gente costuma falar isso muito, né, na isenção para o carro PCD, né, uma isenção parcial, uma isenção total, uma isenção, por exemplo, IPTU, que tem isenção, dependendo do município, claro, tem uma isenção parcial, uma isenção total para a pessoa com deficiência, atendendo certos requisitos. Também no carro PCD, uma isenção total, seria o quê? Poxa, o clássico IPI e ICMS, e se for o caso até o IOF, para poder comprar e financiar o veículo e depois ter acesso à isenção de IPVA. A gente fala muito nisso, ou pessoal, só uma isenção parcial, só isenção de IPI. No caso da isenção de imposto de renda, doutora Tainá, se aplica essa situação? O que seria uma isenção, no caso da doença grave, tá? Uma isenção total ou parcial? Ou não existe essa diferenciação? Então, vamos entender aqui como funciona o imposto de renda dentro das aposentadorias e das pensões. A gente vinha, né, há muito tempo com a lei estagnada, então todo mundo, todos os aposentados e todos os pensionistas que tinham rendimentos acima de R$ 1.903,98, eles tinham ali a dedução de 7,5% relativo ao imposto de renda. E essa dedução, ela ia aumentando de alíquota na medida que o salário ele ia aumentando, então ela chegava lá até 27,5%. O que acontece no caso das pessoas, né, com doenças graves? Essas pessoas elas têm a isenção total desse imposto de renda dentro do INSS, ou até mesmo, eu sou funcionário público, eu trabalho num órgão, estou acometido de um câncer, eu posso pedir a minha isenção de imposto de renda total? Pode. Sempre que a gente vai fazer essa isenção de imposto de renda, essa isenção de imposto de renda é feita de forma total. Então, se você tem lá um desconto de 27,5%, vai deixar de incidir o desconto de 27,5%. Se ele é de 14%, deixa de incidir esse desconto de 14%. Como é feito esse processo? Você deve estar se perguntando como é que eu vou fazer esse processo. Antes de qualquer coisa, é muito importante você consultar, né, um advogado da sua confiança para que ele possa analisar tanto os teus laudos como ele te instrua durante o processo. O que acontece muito, Michael. O segurado ele tem tudo para ganhar, tudo. Mas aí ele tá com um laudo ruim, ele tá com um laudo que não tem CID, ele tá com um laudo que tá com assinatura ilegível, que tem a doença grave, mas o CID tá errado, né? Isso é muito comum. E ele vai para o INSS, e aí o INSS acaba negando, porque esse rol de doenças graves, ela é taxativo. Então tem que ter a doença e o mesmo CID que tá ali na legislação. E aí dentro desse processo, a gente dá entrada junto ao órgão que faz o pagamento e garante a isenção. A partir do momento que a gente dá entrada, então se eu der entrada hoje, agora em agosto, e só sair a isenção do imposto de renda em dezembro, todos esses descontos de agosto a dezembro, eles são ressarcidos, né? Então a gente pega de volta esses descontos que foram ainda devidamente feitos. A gente tem falado bastante sobre a isenção de imposto de renda, mas é importante a gente ter uma visão, inclusive, de esfera judicial, né? Porque, como eu falei em outros vídeos para vocês, existem situações onde tá claro ali o direito, o laudo ele foi super bem confeccionado, só que administrativamente a gente não sabe muitas vezes por quê, né? Que tipo de política a fonte pagadora tem
o pedido ele é negado administrativamente. E aí não tem outro caminho, né? Ou você simplesmente aceita a derrota, ou você busca a nível judicial, tá bom? Então, as informações, né, que a doutora passou são de extremo valor para as pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves. Se você tem alguma dúvida sobre tudo que ela passou aqui pra gente, pessoal, entre em contato conosco, tá? A gente tem aqui na barra aqui embaixo o nosso WhatsApp para a gente te orientar, né? Também para indicar, né? Caso seja necessário, caso você não tenha alguém de sua confiança, para poder estar resolvendo essa situação, porque você não pode dar sorte pro azar de jeito nenhum, né? Você tem que garantir o seu direito sempre, tá? Não dar sorte pro azar. Entre em contato conosco, WhatsApp 13 981588602, 13 é o DDD, 981588602. Doutora Tainá, muitíssimo obrigado pela sua participação e por todos os esclarecimentos que você deixou aqui pra gente no canal. Eu que agradeço, Maicon, o convite. Sempre que puder, estarei aqui para esclarecer. E não deixem, né, que as injustiças que ocorrem dentro do INSS ou dentro de outros órgãos possam tirar o teu direito de receber o benefício. Você que é PCD ou você que está acometido de uma doença grave, você já está passando por tanto percalço, né, por causa daquela doença, por causa dessa deficiência. Você tem o direito de buscar o melhor benefício, o melhor salário e o melhor requerimento. Então, estamos à disposição para sanar suas dúvidas, qualquer informação. Vocês podem falar conosco, o Maicon deixou aí o telefone. A gente está pronto e está à disposição para atender vocês. Perfeito, então. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Bem, como sempre, né? Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Deixe seu comentário. A esperança é a âncora da alma. Juntos somos fortes, somos todos PCD. Beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!